Uma boa noite a todos, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, em agradecimento por mais esses momentos que teremos de esclarecimentos, de paz, que possamos estar sempre em sintonia com os nossos espíritos protetores, para que tenhamos a certeza das orientações seguras que nos são dadas. Agradecendo a Deus por tudo, a Jesus, por todas as lições, por todos os exemplos que temos a serem seguidos. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Importante hoje é fazermos uma reflexão um pouco sobre a história da humanidade. Até hoje, todos os acontecimentos que ocorreram, temos a análise não só na parte material, como também temos a certeza que todos os fatos que aconteceram na humanidade, desde a sua criação, tiveram o amparo e a orientação espiritual através de Jesus e de seus mensageiros. Todos os fatos, desde o início da humanidade, tiveram essa sequência de acompanhamento do plano espiritual. Temos muitos relatos na literatura espírita, de reuniões, no plano maior, no plano espiritual, de espíritos iluminados que antecederam ali alguns acontecimentos no planeta, historicamente, desde a fundação, desde a descoberta de novos locais, desde o início ali das navegações, enfim, em todas as sequências históricas, sempre houve uma programação espiritual que antecedeu a essas descobertas, a essas evoluções que ocorreram no planeta. No livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier, é um livro muito rico nesse tipo de informação do avanço dos acontecimentos na história da humanidade. Ele nos dá vários acontecimentos que ocorreram através da composição das civilizações, da vinda de espíritos de outros locais mais evoluídos para acompanhar essas evoluções no planeta, para dar início ali a todas as revoluções que aconteceram na Terra. Então é um livro muito rico nessa história e sempre acompanhada da parte espiritual, do planejamento espiritual, das reuniões de programação dos espíritos. Não podemos nunca esquecer disso. Tudo que nos acontece, fatos extraordinários que acontecem na nossa vida, no nosso planeta, fatos que mudarão a história até da humanidade, são precedidos aí dessas reuniões, desses espíritos de luz, todos sob o comando de Jesus. E neste livro, A Caminho da Luz, vamos ver aqui a introdução que nos dá grandes informações a respeito disso. Ele diz assim: enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Olha só, já começa dizendo, que as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição, a medição, de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram,
evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Então ele vai fazer aqui nesse livro uma recapitulação de todos os períodos evolutivos da humanidade, né, com o aparecimento das civilizações e também com o desaparecimento, né, que as civilizações que surgiram e desapareceram ao longo da história. Esse esforço de síntese será o da fé reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade com a bússola da verdadeira sabedoria. Diante dos nossos olhos de espírito passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã. Ecrã, na verdade, é como se fosse um painel, né, passando ali todas as imagens, sendo ali projetadas as imagens. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos, ou seja, mudamos de corpos, né, reencarnamos ao longo, né, no curso dos séculos. Constroem o edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelino maravilhoso. Estabelece-se, então, a ordem equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Vê-se, então, o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos mais eminentes, no plano dos valores espirituais, são agraciados pela Justiça Suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe, no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Vejam que nessa parte poética que ele analisa toda a situação da evolução, né, dos planetas, né, da evolução do espírito diante dos planetas, das vidas consequentes, das vidas subsequentes, das encarnações. Ele diz, né, que é permitido aos espíritos que de outros mundos, né, do universo voltarem para cá, abençoados por missões regeneradoras dentro das igrejas, das academias, quer dizer, de todas
as condições sociais de todos de toda a sociedade humana, para que possa contribuir na evolução do planeta. Continuando a leitura, então, na tela mágica dos nossos estudos destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares, mas em tudo e sobre todos irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e, mais acima, ofuscando no ecrã, quer dizer, na projeção, né, ali da história, das nossas observações e dos nossos estudos. Vemos a fonte de extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades desse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração, augusto e misericordioso, está o Verbo do princípio. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas, e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Passaram as gerações de todos os tempos com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para o conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se coroas milenares. Coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou, na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor, no Evangelho, é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade, que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. E assim ele encerra a introdução deste livro. Vemos aqui que ele faz uma síntese, né, bem rápida da evolução da humanidade, e em todas as épocas, em todos os momentos, Jesus está presente. E o único que não se modifica, as únicas leis que não são alteradas nesse caminhar da humanidade, são as leis de Deus, aquelas que Jesus nos ensinou e nos ensina a todo momento. Essas não passaram, independente da época, independente da evolução do homem, da evolução do espírito, elas são as mesmas e serão as mesmas, né? Mesmo aquelas que o espírito aprende a voltar nas suas reencarnações, aqueles missionários que as trazem para nós, essas leis não mudarão, independente da condição material do planeta
Independente da condição moral do planeta, dos espíritos que aqui estão, essas leis continuarão sendo as mesmas e cada dia mais nós as entenderemos e as colocaremos em prática a cada nova mudança, a cada nova fase que o planeta se encontre. É isso que temos que entender. E na fase presente, muitas vezes temos que olhar um pouco para o passado para entender por que estamos passando por essas fases, por essas dificuldades. Com fatos anteriores, entenderemos tudo isso. E o principal, temos que colocar aquilo que Jesus nos ensina em prática, né? Sabendo que Ele está também, neste momento, ao nosso lado, olhando por nós, olhando por todos os encarnados e os desencarnados do planeta, por aqueles que estão aqui como missão, por aqueles que estão como expiação, enfim, por todos os espíritos, por todos os seus filhos. Deus está olhando através de Jesus. É isso que temos que ter confiança e procurarmos sempre colocar em prática aquilo que aprendemos. Que possamos refletir sobre esse assunto e tirarmos o proveito em nosso consolo, em nosso benefício, em nosso esclarecimento. Que Deus nos abençoe e tenhamos todos uma boa. Uma boa noite a todos vocês. Na noite de hoje, nós gostaríamos de narrar uma comunicação de um espírito em condições medianas, assim como a maioria de nós, e que se comunicou logo após o seu desencarne ao grupo a que Kardec pertencia lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Vamos perceber também que o espírito se revigora quando a ação da prece é sincera, quando ela é de coração. Portanto, antes da narrativa, seria importante nós registrarmos aqui a passagem contida no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Então vamos lá, olha, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são de utilidade, pois ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhes os sofrimentos. E agora nós vamos à narrativa de Kardec sobre a comunicação fornecida pelo espírito Senhora Ana Belleville. É um espírito de condições medianas e que se encontram essas narrativas registradas no livro O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, no capítulo 3. Então vamos lá. Mulher falecida ainda moça aos 35 anos de idade, após cruel enfermidade. Vivaz, espiritual, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, ela possuía, ao demais, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Sem guardar ressentimentos das pessoas de quem poderia queixar-se, ela estava sempre pronta a prestar-lhes oportuno serviço. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos,
pudemos acompanhar-lhe todas as fases da existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Proveio de um acidente a moléstia que havia de levá-la, depois de a reter 3 anos na cama, presa dos mais cruéis sofrimentos, aliás, suportados até o fim com uma coragem heróica e a despeito dos quais a graça natural do seu espírito jamais a abandonou. Ela acreditava firmemente na existência da alma e na vida futura, mas pouco se preocupava com isso. Todos os seus pensamentos se relacionavam com o presente, que muito lhe importava, posto não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. A sua vida era simples e sem sacrifício. Abria mão do que não podia obter, mas possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mínimas. Queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria, e era isso que aprendia a vida. Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensas ou de penas futuras. Havia muito era desesperador o seu estado e iminente o desenlace, circunstância que ela própria ignorava. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada, embaciando-se-lhe à vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, ela murmurou: não quero morrer. Então sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das faculdades. Quando o marido chegou, ela lhe disse: eu ia morrer, mas quis aguardar a sua vinda, pois tinha algumas recomendações a fazer-lhe. E assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda, tempo que mais não foi do que uma dolorosa agonia. E aí Kardec vai evocar o espírito, o espírito de Ana Belleville, um dia depois da morte, no dia seguinte. Meus bons amigos, ela vai responder, obrigada pelo interesse que vos mereço. Demais, fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles, depois que desencarnei. E aí Kardec vai perguntar: podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondes com tanta lucidez? E ela vai responder: ah, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não, mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Dessa feita estou radicalmente curada, porém preciso ainda do auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco. E Kardec ainda vai perguntar: qual poderia ser a causa dos vossos longos sofrimentos? Um passado horrível, meu amigo.
Podeis revelar-nos esse passado? Oh, deixai que o esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. E depois de um mês, Kardec vai voltar a evocar esse espírito, né? Agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais concludente. Poderia, por exemplo, dizer-nos qual a causa da vossa prolongada agonia? Estivestes durante 3 meses entre a vida e a morte. E ela vai responder: obrigada, meus amigos, pela vossa lembrança, como pelas vossas preces. Quão salutares me foram essas preces e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai a orar por mim. Vós compreendeis o valor da prece. Aquelas que dizeis não são de modo algum fórmulas triviais, como as murmuradas por tantos outros que lhes não medem o alcance, o fruto de uma boa prece. Sofri muito, porém, os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesma esses sofrimentos, o desejo ardente de viver por amor dos filhos, fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria, e ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper, se bem que ele fosse para mim um instrumento de tantas torturas. Eis aí a razão da minha longa agonia. Quanto à moléstia e aos padecimentos decorrentes, eram expiação do passado, uma dívida a mais que paguei. Ah, meus bons amigos, se vos tivesse ouvido quanta mudança na minha vida atual. Que alívio experimentaria nos últimos momentos, e como teria sido fácil a separação, se em vez de a contrariar, eu me tivesse abandonado confiantemente à vontade de Deus, à corrente que me arrastava. Mas em lugar de volver os olhos ao futuro que me aguardava, eu apenas via o presente que ia deixar. Quando houver de volta à terra, serei espírita, vô-lo afirmo. Que ciência sublime! Assisto constantemente às vossas reuniões e aos conselhos que vos são transmitidos. Se eu, quando na terra, pudesse compreendê-los, os meus sofrimentos teriam sido atenuados. A ocasião não tinha chegado. Hoje, compreendo a bondade e a justiça de Deus, conquanto me não encontre suficientemente adiantada para despreocupar-me das coisas da vida. Meus filhos, principalmente, me atraem, não mais para mimá-los, porém para velar por eles e inculcar neles o caminho que o Espírito traça ao presente na terra. Sim, meus bons amigos, eu tenho ainda graves preocupações, entre as quais avulta aquela da qual depende o futuro dos meus filhos. E Kardec vai continuar perguntando: podeis ministrar-nos quaisquer informações sobre o passado que deplorais? Ah, meus bons amigos, estou pronta a confessar-me. Eu tinha desprezado o sofrimento alheio, vendo indiferente os sofrimentos da minha mãe, a quem chamava doente imaginária. Por não vê-la de cama, supunha que não sofresse e zombava dos seus queixumes. Eis como Deus castiga. E novamente, Kardec vai evocá-la após 6 meses depois do desencarne.
Agora que um tempo mais longo se passou desde que deixaste o invólucro material, tende a bondade de descrever-nos a vossa posição no mundo espiritual. E ela vai responder: na vida terrestre, eu era o que vulgarmente se chama uma boa pessoa. Antes de tudo, porém, prezava o meu bem-estar. Compassiva por índole, talvez não fosse capaz de penoso sacrifício para minorar um infortúnio. Hoje tudo mudou, e posto que seja sempre a mesma, o eu de outrora modificou-se. Ganhei com a modificação e vejo que não há nem categorias, nem condições além do mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom se sobreleva ao rico que o humilhava com a sua esmola. Velo especialmente pelos que se afligem com tormentos familiares, com a perda de parentes ou de fortuna. A minha missão é reanimá-los e consolá-los, e com isso eu me sinto feliz. Importante questão decorre dos fatos acima mencionados. Ele: poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento de separação da alma e do corpo? Será que qualquer um poderia retardar o seu momento do desencarne, temendo uma separação? Então vamos lá, uma resposta do Espírito São Luís. Resolvida afirmativamente, sem restrições, essa questão poderia dar lugar a consequências falsas. Certamente, em dadas condições, pode um espírito reencarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis, ou ao menos por ele assim julgadas. É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente, além de muitos outros exemplos. Esta dilação, quer dizer, esse prolongamento de vida, não pode, porém, deixar de ser breve, visto como é defeso ao homem inverter a ordem das leis naturais, bem como retornar por vontade própria à vida, desde que ela tenha atingido o seu fim. É uma situação momentânea apenas. Preciso é, no entanto, que da possibilidade do fato não se conclua a sua generalidade, nem tampouco que dependa de cada qual prolongar por esse modo a existência. Como provação para o espírito, ou no interesse de missão a concluir, os órgãos depauperados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita prolongar por instantes a manifestação material do pensamento. Tais casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma que, no momento extremo, tem consciência de sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pôde até então. Às vezes, pode ser também uma espécie de castigo infligido ao espírito duvidoso do futuro, esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessariamente de sofrer. Então, o que podemos refletir dessas comunicações? Porque elas são uma forma de estudo. A intenção é que possamos aproveitar para nós, para o nosso aprendizado. Primeiro, nós percebemos o mérito desse espírito, por ter-lhe sido permitido permanecer com os familiares e pedir por eles, além de pedir preces por ela mesma.
depois, o agradecimento pelas preces sinceras, não aquelas labiais, mas o espírito sente, ele recebe aquele conforto, aquela prece de coração, ela alcança o espírito. Por isso, o nosso cuidado com aqueles pensamentos que nos chegam e muitas vezes perturbam a nossa concentração no momento em que estamos fazendo uma prece. Ela tem que vir de dentro, sem interferências. Outra coisa, essa comunicação mostra que a intenção é o que conta. Ela pediu ardentemente para que aquela encarnação se prolongasse um pouco mais e foi-lhe concedido. Só que ela fez esse pedido se preocupando com seus entes queridos. Ela queria ter tempo para completar umas instruções aos familiares que ela julgava serem importantes. Ela não se apegou àquela encarnação de forma material. Por isso, aqueles 3 meses de sofrimento ímpar lhe foram concedidos, para o bem da sua família, para o seu próprio bem, pois esse sofrimento lhe serviu como uma forma de adiantamento maior na sua escala evolutiva. Portanto, amigos, vejam o cuidado que esse plano maior nos dispensa. A cada um segundo as suas obras, nós sabemos disso, mas esse cuidado velado, ele alcança todos nós, mesmo aqueles que por ignorância das leis de Deus ainda erram tanto. Confiemos no Pai, em sua justiça, não nos abalando diante de tantas situações que nos alcançam, de tanto sofrimento que sabemos agora está ocorrendo. Confiemos em Deus, elevemos sempre a nossa prece com gratidão, com equilíbrio e na certeza de que estamos sendo ouvidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.